Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem vos fala é a professora Elaine Dark. Hoje nós vamos dar início ao PET 6. Gente, já estamos no PET 6 e o ano está acabando e os nossos PETs também estão acabando, faltam poucos. Hoje nós vamos ver a semana 1 do PET 6 de História e as atividades se encontram entre as páginas 64 até 66, tá bom? O nosso tema é a exploração colonial, formas de colonização, a economia colonial, o início da colonização. Então, nós vamos hoje meio que relembrar algumas coisas que a gente já viu, tá bom? Então, eu vou ler partes do texto que eu grifei, porque essa parte aqui toda nós já estudamos anteriormente. E essa semana só tem uma atividade, então ela tá super tranquila. Tem um texto longo, mas a atividade é apenas uma. Vamos lá? O descobrimento do Brasil faz parte de um movimento europeu conhecido como expansão ultramarina. A colonização do nosso país somente se efetiva cerca de 30 anos depois da chegada de Pedro Álvares Cabral, com a expedição de Martim Afonso de Souza. Então, durante o período de Pedro Álvares Cabral até Martim Afonso de Souza, ou seja, de 1500 até 1530, nós vamos ter o chamado período pré-colonial, são 30 anos. Depois que Martim Afonso chega, nós vamos ter o chamado período colonial. Então, nós vamos ter aqui, ó, Pedro Álvares Cabral, período pré-colonial, e o Martim Afonso de Souza começa o período colonial. Ele começa a partir de 1530, tá? E o pré-colonial começa e termina em 1530, tá bom? A expansão marítima, grandes viagens exploratórias, que foram do século XV e o século XVI principalmente, tinha o objetivo de romper com o monopólio no comércio de especiarias, controlado por Gênova e Veneza, que é o que nós já estudamos sobre as grandes navegações, tá bom? Os objetivos, além desse aqui, era também conquistar novas terras, novas rotas comerciais. Com isso, grandes impérios coloniais fez do velho mundo o centro do comércio mundial. A história do Brasil. Muitos historiadores dividem em 3 períodos: colônia, império e república. Só que eles deixam para trás os 30 anos, tá? De 1500 a 1530, que na verdade não tinha uma colonização. Tinha simplesmente a exploração da mão de obra indígena através do escambo, onde os índios retiravam o pau-brasil, construíram algumas feitorias, que eram alguns lugares para guardar o pau-brasil e para depois embarcar esse pau-brasil para a Europa. E também era um ponto administrativo, digamos assim, tá? E algumas expedições para explorar o litoral brasileiro. Então, os primeiros 30 anos, nós não tivemos uma colonização. Então, nós vamos ter o chamado período pré-colonial. Só depois de 30 anos, Portugal estava passando por alguns problemas, eles começam a se interessar pelo Brasil. Por que eles não se interessavam antes, gente? Porque a África e a Ásia davam lucros extraordinários, tá? Com o que dava lucro para eles, gente? O ouro, o marfim e o escravo negro. Porque eles conseguiam utilizar o escravo como moeda, na verdade, de troca, de compra. Era uma mercadoria como outra qualquer. A partir de 1520, Portugal começa a ter uma pequena crise, tá? Uma crise econômica nessas 2 regiões, África e Ásia. Aí eles olham, opa, peraí, tem uma outra colônia que a gente não viu ela ainda, que é o Brasil, a gente precisa olhar mais de perto. Então, problemas financeiros, perda do monopólio do comércio das especiarias asiáticas e a crescente presença estrangeira francesa no nosso litoral fez com que os portugueses falassem, vamos lá olhar esse negócio? Porque os franceses, bom, já que os portugueses diz que colonizaram, mas não estamos aqui, vamos para lá. Então, os franceses vieram para cá e começaram a colonizar e a ocupar o nosso litoral, tá bom? Em algumas regiões. Os portugueses viram que aquilo não ia dar certo, resolveram vir
E com isso eles expulsam, né, os franceses aqui do Brasil. E em 1530 chega Martim Afonso de Souza, com ordens diretas do rei, né, do Dom João III. E o Martim Afonso de Souza trouxe com ele algumas mudas de cana-de-açúcar. E ele plantou principalmente na região de São Vicente, atual São Paulo, e na região de Pernambuco, que é onde vai se desenvolver assim, como eu posso dizer, vai se desenvolver de forma mais propícia à lavoura da cana-de-açúcar. E o Dom João III, né, para poder ajudar na administração, mas na verdade não deu certo, criou as capitanias hereditárias, mas não deu certo, como a gente já sabe. Só de Pernambuco e a de São Vicente é que realmente vão dar super certo, né? Até mesmo por causa do açúcar. E aí, os indígenas, né, que estavam ali recebendo, para poder trabalhar, recebendo as bugigangas, né, os objetos que para eles era muito valioso, mas para o português não valia nada, na verdade, começa a ser trocada pela mão de obra africana. Por que ele começa a ser trocado, gente? São vários motivos, tá? Lá na tribo, eles estavam acostumados, né, os indígenas estavam acostumados a dividir o trabalho por sexo e por idade. Tá? As mulheres, né? Cada grupo tinha sua função. Então tá aqui embaixo. As tarefas femininas era plantar, coletar frutos e raízes, tecer redes, preparar os alimentos, e as tarefas dos homens eram preparar a terra para o plantio, caçar, pescar, construir armas e canoas e cuidar da segurança do povo. Com a presença dos holandeses, perdão, aqui no Brasil, o açúcar vai se tornar o produto que vai dar mais lucro para Portugal. Por quê? Os portugueses tinham a técnica, sabiam cultivar o açúcar, mas os portugueses tinham uma técnica mais aprimorada que nós já vimos, que é o refino do açúcar. Porque antes, os portugueses enviavam para a Europa torrões de açúcar, eram pães de açúcar. Eu vou mostrar para vocês em outras imagens. E aí, o que acontece? Não era um açúcar muito valorizado. Com a chegada dos holandeses, os holandeses vão ajudar a refinar o açúcar. Então, ao invés de aquele torrão grande, pesado, ia um açúcar mais refinado, parecido com o nosso açúcar cristal, tá bom? Então, quais eram as, digamos assim, por que o Brasil, na região de Pernambuco, se desenvolveu mais o açúcar, gente? Primeira coisa, clima e solo, que é o famoso solo massapê, tá? Ou terra, é a terra mais propícia para a plantação da cana-de-açúcar. Isso vai ajudar muito no desenvolvimento da região de Pernambuco, tá? No Nordeste. Plantar a cana não é uma coisa muito fácil. Trabalhar com a produção da cana não é uma coisa fácil. Com o açúcar, muito menos. E era bem mais difícil, né? E os holandeses ajudaram digamos assim, a aprimorar as técnicas que os portugueses já tinham. E o negro o negro era mais familiarizado, digamos assim, e era mais fácil ser dominado, justamente por aquelas questões que a gente já sabe. Distância da sua terra natal, distância dos seus entes queridos, enquanto os indígenas buscavam outras formas, né, mais fáceis de não serem submetidos à escravidão. E aí começa-se a troca da mão de obra indígena pela mão de obra escrava negra. Okay? Terminando o texto, os holandeses no Brasil emprestavam o capital, exigindo em troca os direitos de refinação e distribuição no mercado europeu, bem como o transporte de Portugal para a Holanda. Recolhiam o produto em Lisboa, refinavam e distribuíam na Europa. Ficavam com a maior parte da renda. Durante os séculos XVI e XVII, a empresa açucareira brasileira foi a maior do mundo ocidental, graças à contribuição dos holandeses, né, gente? Escreva e explique quais são as características dominantes da colonização portuguesa na América. Eu vou colocar aqui, eu fiz um texto, mas essa é uma resposta pessoal, tá? Vocês podem ler o texto e fazer uma resposta de acordo com o que vocês entenderam. Essa é uma resposta minha, ok?
O Brasil foi descoberto em 1500 pelo navegador português Pedro Álvares Cabral. Mas, apenas 3 décadas depois, eles efetivaram a colonização. A princípio, nos primeiros 30 anos, que é o período pré-colonial, apenas alguns portugueses vinham ao nosso país buscar o pau-brasil, que era retirado da natureza pelos indígenas e levado até as feitorias e embarcações para a viagem. Eles eram pagos através do escambo, troca de trabalho por objetos variados. A partir de 1530, com Martim Afonso de Souza, os portugueses iniciam de forma efetiva a colonização e as principais características de seu interesse e dos demais lusitanos ou portugueses, é a mesma coisa, eram. Qual que é o interesse, gente? Colonizar, dominar, explorar, civilizar, exterminar, povoar e conquistar. Então, eles trazem o seu estilo de civilização, exterminaram os nativos, exploraram o interior em busca de ouro, povoaram o interior, conquistaram e dominaram várias regiões, e os colonos economicamente e politicamente, completando com cerca de 300 anos de escravidão dos negros africanos. Então, para mim, né, essas são as características dominantes da colonização. Primeiro, um desinteresse, porque não tinha o que lhes agradava. E depois vem a parte mais dolorosa, que é colonizar, dominar, explorar, civilizar, exterminar, povoar e conquistar. Ok? Por hoje é só. Terminamos, então, a nossa semana 1 do PET 6. Se precisarem de ajuda, podem me procurar. Estou à disposição de todos vocês. Beijos, fiquem com Deus e uma ótima semana.